Como posso aprender melhor? Para vivermos uma vida melhor, nós precisamos aprender coisas, aprender habilidades, aprender comportamentos. Mas uma das principais coisas que precisamos aprender é a pensar e até a sentir. Visto que os sentimentos, as emoções, vêm geralmente dos pensamentos, as emoções geralmente são resultado daquilo que pensamos, e visto que os nossos pensamentos, via de regra, são construídos, são formados a partir daquilo que cremos, nós precisamos reformular nossas crenças, reavaliar nossas crenças e ver no que elas estão nos limitando, no que elas estão nos fazendo adquirir muitos pesos, muitas gorduras, muitas dificuldades desnecessárias na nossa vida. Existem dificuldades, coisas que nós criamos. Existem dificuldades que já estão na vida, já fazem parte das nossas situações de vida. Em Marcos capítulo 10, versículo 1, Marcos 10, versículo 1, você pode dar uma lida, mas continue, por favor, vendo o vídeo até o fim, para persuadir o algoritmo a manter nosso vídeo com maior relevância, nosso canal com maior relevância. E não se esqueça de dar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para você sempre ser atualizado das reflexões que nós fazemos aqui. Agora veja bem, em Marcos capítulo 10, versículo 1, eu não vou ler, mas vou dar uma analisada muito rápida, que o texto fala que Jesus foi ali daquela região da Galiléia, ele foi em direção à região da Judéia. A Judéia era o lugar onde era o território onde estava Jerusalém. Era um território central da Palestina. E Jerusalém era praticamente o centro de toda a capital, vamos dizer assim, de toda aquela sociedade, de todo aquele território. Pois bem, Jesus estava agora entrando na Judéia, e o texto diz que ele ficou além do Jordão. O Jordão foi onde ele foi batizado, foi onde o seu primo João Batista exerceu o ministério na maior parte do tempo de vida dele, ministerial aqui na terra, né? João Batista. Então Jesus ficou naquele ponto ali, além do Jordão, e uma multidão seguia. E a multidão seguia e ele as ensinava. Em outro evangelho diz que Jesus também curou essa multidão, ele curava e ensinava. E aqui em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz que ele ensinava segundo o seu costume. Então Jesus ensinava. Ele ensinava o quê? Ele ensinava os propósitos de Deus. Ele ensinava a vontade do Pai. Ele ensinava que Deus é amor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. E ele ensinava através de parábolas, através de comparações, para que as pessoas fossem assimilando os planos de Deus para as vidas delas. E para as pessoas aprenderem, elas tinham que também mudar, é o que a Bíblia chama de arrependimento. Arrependimento e fé. Se você não se arrepende, se você não procura mudar de mente, mudar de pensamentos, você não aprende. Se você quer ficar no comodismo, no ponto em que você está, você vai ser arrastado pela multidão, vai ser chupado, sugado, tragado pelo conjunto de sistemas ilusórios que é o mundo. Existe o mundo criação, existe o mundo que Deus criou, existe o mundo humanidade, mas a Bíblia também menciona o mundo como sendo um sistema, ou vários sistemas de engano, sistemas de dominação,
de soberba. Então, se você não se arrepender, se você não muda de coração, de propósitos, para aprender o que o mestre ensina, você está dentro desse risco, nessa área de risco de ser tragado, sugado por esse sistema que está dominando, esses sistemas, né? Este conjunto de sistemas que está dominando todas as coisas. Agora veja que para aprender nós precisamos ter propósitos firmes, nós precisamos ter alvos, objetivos. Quando uma pessoa quer saber alguma coisa, quer aprender um ofício, uma competência, é porque ela tem um objetivo com aquilo. Se ela não tem objetivo, qualquer coisa que vier, qualquer coisa da rede social, qualquer coisa da internet, qualquer coisa de alguma cabeça frouxa por aí falar para ela, ela vai acabar seguindo qualquer seita, qualquer religião, qualquer ideologia, qualquer professor mal intencionado, porque existem bons professores que estão ali para educar as pessoas, ensiná-las a exercer alguma função para uma vida melhor, mas tem professores que estão infiltrados no sistema para ensinar coisas de algum partido, coisas de alguma política, mas isso é outro assunto. O assunto nosso aqui é aprender. E para aprender nós precisamos estar com os olhos fixos em um propósito. E nada melhor do que ensinar a ter essa atitude do que o próprio Jesus. Note que Jesus estava aqui nesse território agora, ele chegou naquela região porque ele estava indo para Jerusalém. E veja a atitude de resiliência, de determinação de Cristo. Ele sabia que em Jerusalém ele seria preso, torturado, humilhado publicamente, despido publicamente, e ali ele seria crucificado. Mas era exatamente para lá que ele ia, porque ele ia cumprir o propósito do Pai. O propósito do Pai era o mesmo propósito do Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a este mundo, a esta humanidade, o seu próprio Filho, para que todas as pessoas desta dimensão aqui, que crerem no Filho, que se sujeitarem ao Filho dele, não pereçam, não sofram a autodestruição eterna, mas que sejam salvos, que tenham a vida eterna, não pereçam a morte eterna, mas que tenham a vida eterna. É por isso que Deus enviou Jesus, é por isso que Jesus veio ao mundo. Ele não veio só para ser um grande exemplo de moralidade, como se fosse um espírito evoluído, como alguns ensinam por aí. Não, Jesus é o Filho de Deus que veio para morrer por nós. Ele é um exemplo? É. Tanto que em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 3, por aí, depois você pode dar uma consultada, diz que nós devemos olhar para Jesus, manter os nossos olhos fixos em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. E que nós devemos nos desembaraçar de todo peso, nós devemos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia, quer dizer, o pecado, os desvios, estão colados em nós. E nós devemos sempre que nos desembaraçar desses pesos, dessas coisas, e seguir em frente a nossa carreira com os olhos fitos em Jesus. Porque Jesus foi um exemplo de alguém que se desembaraçou, não se deixou dominar pelos desvios do sistema e da mente, e nem da corporeidade dele, nem da carne dele, e ele se manteve firme até o fim, passando por morte de cruz, mas ele sabia que a sua recompensa estava preparada, era a grande alegria que ele ia receber por resgatar milhões e milhares de pessoas e ele ser de novo coroado como o Senhor do universo, Senhor de tudo, depois de morrer e ressuscitar. Isso ia acontecer, mas ele era ser humano também, e ele tinha que topar com as suas próprias ansiedades. Ele tinha que lidar com uma sociedade hostil e arrogante que iria incriminá-lo. E mesmo assim ele foi em frente.
Viver uma vida melhor não significa ter tudo na mão, ter tudo certinho, ser próspero e rico e ter dinheiro e viajar o tempo todo, como você vê muita gente estampando por aí. Viver uma vida melhor, de acordo com os princípios bíblicos, é viver uma vida com propósito, é viver uma vida em que o seu interior, o seu coração esteja cheio da paz e da presença de Deus, naquilo que você faz, naquilo que você pensa, nas suas atitudes de vida. E é claro que nós não somos perfeitos nisso. Isso vai ser sempre uma briga constante, uma luta constante, que doutrinariamente se chama santificação. Santificação é uma luta constante. Você nunca para de procurar melhorar. E estar sempre aprendendo, ter o alvo de estar sempre aprendendo a viver melhor, de acordo com os princípios fundamentais, bíblicos, revelados, é a melhor maneira de viver melhor. Porque muitas pessoas podem ter casa boa, ter carro, ter muitos amigos e por dentro estão sentindo um vácuo, por dentro estão se sentindo numa mesmice, estão se sentindo travados. E outra coisa, essas coisas, ter as coisas passam, elas se perdem. Acontece algum golpe, acontece alguma perda financeira e você tem que pegar tudo de novo, tentar recomeçar tudo de novo. Mas por dentro, como você está? Existe paz? Existe a plenitude do Espírito de Deus envolvendo você? E é isso que é o viver melhor, é isso que tem a ver com a vida melhor. Jesus nos mostra que ele mesmo ali é cercado da multidão, mesmo indo para ser preso e passar pelo que ele iria passar, ele atende a multidão, ele ensina a multidão. E em outro evangelista diz que ele cura a multidão. E em Lucas diz que Jesus manifestava em seu semblante a determinação intrépida de ir para Jerusalém. Note que ele estava intrépido, determinado a cumprir o plano do Pai, mesmo sabendo que ia enfrentar dificuldades, torturas, ele estava intrépido, determinado. E os apóstolos de Jesus depois seguiram essa intrepidez. Isso aconteceu com Pedro, com Paulo. Paulo é um dos maiores exemplos de seguir essa resiliência que Jesus demonstrou. E hoje as igrejas, as religiões, inclusive religiões aí que dizem estar na Bíblia, ficam pregando uma boa vida, uma vida rica, sem doenças, sem dificuldades. E isso destoa da vida cristã, porque a vida cristã é uma vida de lutas contínuas. Sim, o cristianismo traz até melhoras para a vida. Eu conheço muitas pessoas que, seguindo a Cristo, melhoraram, porque há uma melhora de dentro para fora, há uma melhora. E temos que admitir que onde o cristianismo bíblico predominou, nas nações e civilizações onde o cristianismo bíblico predominou, houve melhora financeira, houve melhora de conhecimento, de educação, de democracia. É um fato. Nós não podemos negar que seguir a Bíblia, seguir a palavra de Deus, gera outros resultados para a civilização. O cristianismo bíblico, porque o cristianismo, a cristandade tradicionalista, que fica seguindo ícones, que fica seguindo só tradicionalismo, não resolve muito essa parada de vivermos melhor aqui nesse mundo. Mas o cristianismo bíblico, ele traz em si transformações sociais, transformações intelectuais, transformações conscientes e inconscientes, desde que bem aplicado, desde que seguindo a Jesus. Jesus é o parâmetro, é a força, é o autor e é o consumador da nossa fé.